Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Dronecast. Eu sou Edivaldo Firme e esse episódio é um episódio especialíssimo porque eu vou receber não só um cara muito bacana, mas uma das empresas que mais sabe de e-commerce, porque é uma das mais antigas do planeta. Então eu recebo hoje o Rodrigo da Arroba. Tudo bom, Rodrigão? Dia. Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edron, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Beleza? Prazerzão estar aqui. É muito importante. Eu adoro falar sobre tecnologia. A gente passou esse tempo todo. Eu sou o Rodrigo Carvalho, sou cofundador, sou fundador e sócio da Arroba E-Commerce, uma das empresas realmente mais antigas do mundo. Nós começamos as nossas atividades em 1997. Então, tempo e construindo bastante coisa, né? Eu posso realmente dizer que era mato quando nós começamos. Era mais do que mato. Isso. E, bom, se eu tenho uma pessoa com esse currículo aqui, não tenho como não fazer uma pergunta que para mim é uma das mais importantes e você já viu aqui no título do episódio, que é: Rodrigo, mas e aí? Qual que é o papel da tecnologia dentro do e-commerce hoje? Edio, quando a gente fala de o papel da tecnologia no e-commerce hoje, praticamente é fundamental. Mas é assim, é muito clichê a gente falar, porque tecnologia... o e-commerce é tecnologia. O e-commerce é tecnologia. Porém, o que acontece? O mundo ele vem mudando a cada dia, totalmente, a cada minuto, praticamente falando. Hoje, com o advento das inteligências artificiais, qualquer menininho, uma pessoa que tenha uma ideia melhor de prompt ali, ele pode estar criando, desenvolvendo... Um negócio milionário. Um negócio milionário, o próximo unicórnio aí, que vai trazer a diferenciação para o comércio eletrônico. Perfeito. Então, desde chatbot, atendimento personalizado, CRMs, RP, segmentação, logística, meios de pagamento. Então, assim, sempre tem um espacinho para uma inovação, para uma dor, né? Porque o comércio eletrônico tem dor, todo dia tem dor. Mesmo porque a gente está falando de um sistema que é um ecossistema bem grande. Sim. Bem grande. Quando a gente fala de e-commerce, essa é uma parte que é muito importante quando a gente traz para a realidade, e-commerce, muita gente vai lá e vai travar na loja virtual. Sim. Você trabalha com e-commerce? Então a preocupação da pessoa é só olhar para a loja virtual. E eu digo isso porque trabalhando com marketing há 13 anos, o que eu não canso de ouvir são os meus amigos falando: cara, cansei do meu trabalho, acho que eu vou largar tudo e vou abrir uma lojinha virtual. Eu fico olhando para ele bem no fundo do olho e falo: cara... mas não vou ser eu que vou dizer, né? Diga você. Esse cenário, ele é engraçado. A Arroba E-Commerce, ela começou em Franca, e é em Franca, né? A nossa sede é em Franca. É uma sede bacana, é um prédio totalmente diferenciado ali, com inteligência artificial para... Nós temos a Irving, que é a nossa inteligência artificial que comanda todo o prédio. Olha que bacana. É bem temático, é um prédio bem bacana. E eu posso te falar, a Cidade Franca, ela tinha uma característica muito industrial, né? É a capital do calçado, tem basquete, tem café, tudo, mas é uma cidade muito voltada ao conceito industrial. E eu costumo dizer que tem as gerações, pegando o gancho que você está falando aí, dessas novas gerações. Então, teve o cara lá que fundou a primeira fábrica de calçado, aí depois veio o filho dele, que cuidou tudo. Expandiu, automatizou algumas máquinas. Aí depois veio o neto, cara. O neto pega e entra dentro dessa cultura que a gente está imergida hoje, né, em tecnologia. Porque, cara, hoje a gente respira tecnologia, hoje a gente tem essa tela, esse espelho preto na nossa mão. Praticamente a gente não vive sem isso. Então, sim, eles têm um acesso de conhecimento muito rápido. E o que acontece? O cara, em vez de cuidar da coisa que o pai construiu, tudo, ele fala assim: pai, sabe um negócio? Continua mexendo aí com... Faz aí o seu negocinho. E eu vou tentar a internet. Faz, eu vendo produto do senhor. E o cara vai para a internet. Cara, então ali nós temos meninos que estão construindo a vida deles, construíram um legado, literalmente falando. A gente estava acabando de falar isso agora há pouco, né? Construíram um legado em coisa de 1 ano, meses. Cara, que o pai levou
Uma vida. Uma vida para construir. Uma vida que ele havia herdado do avô, no caso, no pai. Isso. Né? E quando a gente fala de comércio eletrônico, cara, a gente reduz praticamente todo o processo, né? Porque quando a gente vai para um modelo fabril, cara, você tinha que produzir 2 mil, 3 mil. Tô falando de calçado, mas é para qualquer segmento, tá? Mas ele teria que produzir 2 mil, 4 mil, 5 mil pares dia para manter a produção, e aí vendia aquele produto, e a margem era muito lá embaixo. E aí o que acontece? O Neto, que a gente está falando, vem lá e fala assim, ele tira o produto diretamente da produção, da linha de produção e vai diretamente para o consumidor final. Olha só para vocês entenderem. Ele ganha uma margem maior na venda, e ao mesmo tempo consegue vender um produto com um valor menor e reduz do cliente. Imensuravelmente a quantidade de problemas que ele poderia ter. Sim. Porque quando a gente fala do fabril, é tirar dali para colocar na mão de um distribuidor. E agrega valor. E agrega valor no valor. Nessa questão de agregar valor, ele reduz a linha fabril, porque não precisa de produzir mais 5 mil pares. Cara, se ele vender 1.000 pares por dia diretamente ao cliente consumidor. E olha para você ver, ele está fazendo a marca dele. Ele já está fazendo a marca dele, já está respondendo isso. E essa é uma tendência do mercado. Tá? Total. É uma tendência do mercado muito grande. E esses meninos estão com tudo. E entra muito num tópico que a gente falou também no off aqui, mas ficou martelando na minha cabeça, que é o aspecto de que o brasileiro, ele é um povo comerciante. Sim. E a gente leva muito a sério o comércio eletrônico. Sim. Diferente de quando a gente olha pro que está acontecendo globalmente, e o que a gente vê globalmente é quem quer vender se apoia em um marketplace e ganha a responsabilidade de postar. Sim, e olhe lá. Sim. Enquanto o brasileiro é um dos países que mais entende a necessidade da própria marca, de fazer o tal branding, de crescer dentro do que é dele, não é? E é uma coisa muito legal, né? Porque o que acontece? É uma tendência, eu acredito que essa é uma tendência já para o brasileiro, falando do nosso povo, esse povo lindo nosso brasileiro, porque brasileiro já nasce empreendedor. Eu falo para todo mundo que não é viralatismo, não, mas o que a gente faz com... Sabe, um salgado e um suco, metade do resto do mundo não faria. Não faria. Com os recursos que já tem. E aí o cara, o que acontece? O cara vai lá, perde o emprego. O cara perde o emprego. Vamos colocar o cenário ruim, né? Cara, você repara, o cara perde o emprego, cara, ele vai virar Uber, ele vai fazer alguma coisa para não parar de girar. E aí, alguns, ainda mais a população mais jovem, que vê hoje essa questão de fazer TikTok. Olha para você ver, né? O TikTok hoje, você consegue vender no TikTok o seu produto. É o social selling. O social selling. Então, você pega TikTok, você pega Instagram, você pega qualquer lugar aí. Então, ele tem a vontade de pegar um produto e falar assim, nossa, mas eu não tenho um produto. Gente, aí ele vai lá pro drop. Então, tem aquele cara que produz o produto e fala, não, pode... Confia, eu faço um white label aqui. Eu faço o produto para você pode só vender. E qual que é a função? Cara, você não tem que nem enviar, não tem que fazer nada. Você simplesmente só vai vender o produto. Então, e eu entrego, eu me responsabilizo por esse processo todo. Ou seja, você tem um vendedor que o cara vai criar um e-commerce para ele, né? Ele vai lá, cria um e-commerce para ele, cria uma marca para ele, esse processo. E isso, essa nova geração já enxergou isso de longe. Sim. Eles já enxergaram, sabe, querem empreender. E aí, Rodrigo, eu acho que um tópico que eu gostaria de trazer, que eu acho que é bem importante, porque a gente consegue fazer essa análise dessa galera mais jovem ali, o pessoal que está com 20, alguns com 30, mas a gente sabe, e foi um comentário que eu fiz com você, que os donos do dinheiro, né, o que a gente chama ali do old money, é uma galera um pouco mais velha, e infelizmente a tecnologia, em muitos casos, não é tão bem quista, tão bem vista, porque o pessoal se acostumou com um padrão de tanto produção, quanto de como fazer as coisas. Como que a iRoba, em específico, lida com essas quebras de objeção? Porque tem gente que vive uma vida inteira em um processo que funciona. E aí parece muito que a gente está querendo chegar lá e reinventar a roda, né? É paradigma, né? Eu costumo falar isso com uma frase muito assim, que ela sempre fez parte da minha vida. Gente, tá com medo? Vai com medo mesmo.
Não tem como. Você tem que correr atrás do seu sonho. Praticamente objetivos. Se você tem um objetivo, não deixa parar, não deixa. Você tem como fazer isso. Só fazendo um paralelo, por exemplo, não só em questão de idade, tá? Porque eu conheço muita gente que tem idade avançada, que começou lá na frente, e eu conheço muita gente também que tem idade muito bem inferior a 20 anos, que a gente acho que foi um parâmetro, você falou, de 20 a 30 anos. Não, eu conheço vários empresários que começou com 15 anos, com 13 anos, e que tá voando. Porém, o que acontece? Pensando num processo estratégico, é sempre fazer o que a gente gosta. Tá? Eu digo o que a gente acredita. Talvez. O que a gente acredita, mas vender o que gosta é muito importante. Vou dar um exemplo bem básico. Há um tempo atrás, chegou um pessoal para mim e queria montar um e-commerce. E aí eles queriam montar um e-commerce de livros. Cara, eles iam vender bastante, assim, então, falaram assim, não, eu quero mexer muito tudo. Cara, só que aí nós saímos do contexto comercial e eu fui conversar, trocar uma ideia com o pessoal. Cara, o cara nunca leu um Camilo Castelo Branco. Como é que um cara que vai vender livro nunca leu um livro? Para poder se colocar em contexto, né? Aí eu fui perguntar e ele falou, não, eu estou vendendo porque eu quero vender porque o meu amigo, o meu vizinho, cara, tem uma livraria, ele ganha muito dinheiro, é isso. E aí, eu vou falar para vocês, eu comecei a parar, para não, para um minutinho. Cara, o que você gosta de fazer? O que você gosta? Qual que é o produto que você gosta? Cara, o cara chegou e falou, não, a minha esposa, ela tem um negócio de lingerie. Eu falei, por que você não acredita no lingerie? Que tá dentro da tua casa, tá dentro da sua casa, acredita ali. E aí já é um sonho. Ela tem uma particularidade com isso. Não vai investir o seu dinheiro numa coisa que você não conhece. Porque o vizinho falou ou o vizinho fez. E ela montou. Aí ele atendeu o que eu falei. Gente, posso garantir para vocês. É um dos maiores vendedores de lingerie hoje. Tem uma marca muito bacana na Cidade Franca. Uhum. Então, assim, é fazer o que gosta. Vai dar dor de cabeça? É difícil? Não existe empreendimento que não seja difícil. Pô, gente, assim, eu sei que parece um tanto quanto contraindicador, mas ao mesmo tempo que é difícil, vamos combinar? É recompensador. Mas a recompensa só vai vir baseada no seu esforço. Quando ficar fácil, muda. Quando ficar fácil, você para de fazer e ensina os outros a fazer. Porque aí você aprendeu algo que quase ninguém sabe. Não, quando ficar fácil, muda, porque é hard. É hard. É aquele negócio de você chegar assim, nossa, hoje foi tão cansativo. Gente, hoje eu tive reuniões o dia inteiro. Posso falar para vocês, cansativo, muito cansativo. Mas eu tive que passar num lugar antes de vir para cá para tomar um suco de limão. Para quê? Para tirar um pouco do sorriso do rosto. Porque é tão satisfatório, é tão gostoso isso. Então, um grande segredo para comércio eletrônico ou para qualquer coisa que você for fazer, mas claro que comércio eletrônico hoje é a bola da vez. Você tem um mercado aberto para o país inteiro. O seu produto está exposto para o país inteiro. Quero começar um negócio. Cara, começa ali no marketplace. Ou valida o produto. A sua mãe faz crochê. Cara, mãe, posso vender seus crochê na internet? Pai, você produz alguma coisa? Mão de obra também, serviço, tudo isso também é vendável. Então, vai para a internet. Vai para a internet que é ali o negócio. Porque, de repente, na vizinhança onde você está, o pessoal não vai te enxergar. Mas, de repente, do outro lado da rua, no outro bairro, a pessoa vai saber que você está ali, que você vende um produto que ele precisa. Que é o que a gente estava falando do Zemote lá, lembra? Exato, sobre o momento zero da verdade, né? Então, você tem alguma coisa, cara, e na hora de escrever esse produto, colocar essa informação, faça de uma forma correta, perfeita, que tem alguém do lado de lá que vai buscar essa informação. Porque eu acho que a gente está navegando muito na onda da tecnologia e, de novo, isso não é problema nenhum. Mas a gente abriu falando sobre como a IA está facilitando, quantas ferramentas hoje podem ser empilhadas para resolver quantos outros problemas. Só que eu falo para todo mundo que tem um problema muito grande no meio desse caminho, que é o ser humano. Porque no fundo,
E a gente pode falar só de comércio eletrônico aqui ou expandir isso para algo mais generalista, mas eu posso ter a melhor ferramenta do mundo. Se eu, como ser humano, não souber usar aquela ferramenta, Sim, o resultado não será o melhor. Nós estamos num mundo agora, e já até falando da Edrone, a Edrone tem um sistema de CRM muito bacana ali, né? E tem ali já envolvido o sistema de inteligência artificial, está integrado na iHub E-Commerce, tá? Bem integradinha, tem One click. Um one click, é bem isso. E esse ponto de saber utilizar, entender o processo é muito importante. Vamos nos remeter aí aos prompters, tá? Então, assim, não é difícil, não é tão complicado, mas se você souber perguntar, saber como você pergunta... Você tira um resultado... Você tira um resultado muito bacana. Então, assim, o advento da inteligência artificial, gente, ela traz tudo prontinho para você. Mas ela vai te trazer com eficiência se você souber perguntar. É até um ponto interessante de um resultado que a Anthropic, que é uma das maiores empresas de tecnologia, trouxe num dos últimos estudos. E foi engraçado porque eles pegaram crianças de 3, 6, 9, 12, 15 e 18 anos e passaram para eles meio que a mesma tarefa. Olha, daqui até o fim do dia vocês têm que aprender a montar... Não lembro exatamente o que, mas eu acho que era uma casinha de palito. Sim. E aí, eles tinham como fazer... Eles tinham as ferramentas... Todas a mesma ferramenta? Todas as mesmas ferramentas. E um aparelho com uma LLM conectada. Quem você acha que conseguiu o melhor resultado? Baseado nas estruturas de pergunta. Eu vou falar do meu jeito, mas não sei se eu vou acertar. Mas eu acredito que as crianças menores, porque a mente está mais limpa, então ela, ou seja, praticamente, ela está criando. A mente dela está em poder de criação, ela está começando a nascer. Ou seja, ela não chega nada para ela, ela está mastigando ainda, está saboreando a informação que vai chegar para ela. Então eu acredito que os menores, as crianças menores... Todo mundo abaixo de 10 anos ali, da margem para baixo, teve o melhor resultado. Por quê? Primeiro, e é a parte que me deixou mais interessado, grande parte não digitava o prompt. Ele falava. Por quê? Porque ele conseguia criar a tal da linguagem natural. Linguagem natural essa que é muito particular de cada um. Então, e aí fica pro prompter de casa pensar. Eu não vou escrever ali. Oi, chat, queria resolver isso, isso e isso. Galera, só um detalhe, que tem muita gente que deve estar ouvindo aí, falando, mas cara, esses povo falam um pouco complicado. O que é prompters? Gente, prompters hoje, só pra gente... eu não quero ser... O cara super... Não. A tela aquela SAP, tecla SAP de prompter. Quando a gente fala prompter, gente, é a pessoa que sabe fazer as perguntas corretas para o meio de... Para a inteligência artificial, por exemplo. Então, por exemplo, se eu chego estou desenvolvendo uma aplicação, vou dar um pequeno exemplo. Um programador hoje... O programador, ele sabe certinho como fazer uma pergunta de uma forma muito mais clara e mais específica. Porque ele busca uma lógica por trás daquilo. Por exemplo, quero fazer um software, estou dando um exemplo, quero que desenvolva, quero que você, sistema, uma inteligência artificial qualquer aí, eu quero que você crie para mim um aplicativo que coloque 10 produtos. Eu gostaria que tenha paginação nesses produtos, para que não tenha peso na página. Então, aí ele vai colocar ali de 10 produtos, que tem um sistema de pesquisa em cima. Então, ele vai construindo e blocando. Ele já vai construindo e criando toda a informação de uma forma assim, mais lógica. Se fosse uma pessoa que não tem muito conhecimento técnico, ele fala, cara, eu gostaria que ter uma página que tenha meus produtos, isso, assim, as coisas mais simples ali. Cara, a página vai sair? Vai. O resultado vai ser o melhor? Não. Porque aí, o que vai acontecer? Nesse ponto, você vai ter ali, de repente, pesos de página, às vezes o aplicativo, a hora que a pessoa acessar, porque se você tiver 1000 produtos na primeira página, vai travar, vai ter... Então, assim, quando a gente fala de prompters, é preparar para realmente o que você quer. Nossa, Rodrigo, mas espera aí, eu não sou nenhum prompter, eu não sou nenhum programador. Eu consigo fazer esse tipo de pergunta? Consegue? Só que a gente tem que entender que o computador ele é burro. Então a gente tem que literalmente fazer uma pergunta, falar assim,
especificando o resultado da forma mais significativa possível. O que você realmente quer. E aí é por isso, voltando na pesquisa da Anthropic, e é por isso que a galera mais nova conseguiu os melhores resultados. Porque eles não faziam questão de, tanto quanto a IA hoje faz, fazer o famoso encheção de linguiça. Sim. Né? Uma criança, um jovem, por ele não estar poluído, ele vai muito direto ao ponto. E é isso que as pessoas não entendem sobre tecnologia. Tecnologia na minha visão hoje, é o recurso mais valioso que a gente tem, porque até agora, e não me provaram diferente, não havia sido criado nenhum modelo de tecnologia que nos gerasse tanta economia de tempo. Sim. Tempo esse que é um recurso escasso, que não dá para comprar de jeito nenhum. E o tempo é a coisa mais preciosa da vida. É o dinheiro mais... É o dinheiro que não existe, É né? o dinheiro que não existe, mas é o mais caro que existe. Esse você não compra, esse você não ganha. Na verdade, você perde. A cada segundo... Você tem duas coisas. Você perde ou você gasta. Porque ainda tem essa outra visão. Não tem como voltar atrás no tempo. Então, assim, e o tempo realmente, a tecnologia, a função da tecnologia é isso mesmo. É aquele negócio de... eu precisava fazer uma análise ali. Então, vamos pegar no CRM, né? Vamos pegar a drone, por exemplo. Isso. Então, ali ela vai estar pegando ali, fazendo análise de todo o cliente, sabendo... o comportamento de compra, o comportamento de compra, o processo. Assim, para quê? Para que na hora que você vá tomar uma decisão, fazer uma campanha, fazer uma publicidade ou algo específico dentro do seu e-commerce, você seja mais assertivo e não tenha que refazer. Né? Um exemplo prático, assim, que é o que eu costumo dizer que é o arroz com feijão, que quem não faz deveria fazer e eu sempre trago um exemplo muito esdrúxulo, mas, eu tenho um e-commerce que vende alimentos. Bom, se eu vendo alimentos, eu vendo todo tipo de alimentos. Sim. Só que todo tipo de gente também come. Desde um vegetariano até uma pessoa extremamente carnívora. Vai fazer sentido eu fazer uma oferta de churrasco pro vegetariano? Ou vai fazer sentido eu fazer uma oferta de tofu pro cara carnívoro? Aí cai muito, Ed, a questão da experiência. Né? Exato. Quando a gente fala experiência, cara, a experiência do usuário. O usuário, praticamente, quando a gente fala experiência nichadas, tá? Cara, se você vai fazer alguma coisa voltada para um vegano... não dá para ser no mesmo lugar do carnívoro. Mas eu quero abraçar todo mundo. Não. Cara, faz o bem feito só para aquilo ali, especificamente. Ou seja mais nichado, específico para aquilo. Um bom exemplo, só para vocês entenderem, foi interessante você falar a questão do vegano. Nós temos um cliente que ele produz uma bolsa vegana. Uma bolsa vegana, tudo lá chama... Não vou citar o nome, não. Acho que não é melhor, não. Não, fica à vontade. Mas eu acho que não é bom citar, não. O que acontece? Ele produz uma bolsa bacana, vegana. Cara, num certo dia, o dono da empresa, que o pessoal sabe que ele está ali, tirou uma foto dentro de uma churrascaria. Eu achei que você ia falar num rodeio. Não, tirou uma foto dentro de uma churrascaria. Aí queima, né? Cara, é difícil, cara. Choveu de comentários. De comentários. Cara, eu não compro. Você não é vegano. Você não é vegano. Isso. Pegando meu dinheiro só. Associou a sua imagem. Cara, era uma bolsa fantástica, tudo. Eu já não compro mais. Então, temos que tomar muito cuidado nessa questão de nicho. Cara, se você é skatista, cara, vai vender para skatista. Claro que não é só isso. Mas eu só tô comentando, porque um cara que é skatista pode vender outra coisa, mas na hora que você for fazer o seu e-commerce, na hora que você for vender o produto que você representa, cara, tem a identidade dele. Por isso quando eu falo que você tem que gostar do que faz. Sim, né? Porque a pessoa precisa se conectar muito com aquilo. Isso. E eu, pelo menos a minha experiência até hoje, das pessoas que eu conheci dentro dos e-commerces de sucesso, todos eram apaixonados por aquilo. Sim, todos. Então, eu já conheci, por exemplo, um amigo meu, hoje em dia ele é meu amigo, ele é dono de uma marca de Urban Store. Sim, então, aquela roupa mais do dia a dia, mais grandona, quase a roupa de skate. Só que o diferencial dele é não, entre muitas aspas, não vender para skatista. What? Engraçado quando você pensa nisso, né? Por quê?
Porque esse estilo urbano dele não é o estilo urbano americano, é o estilo urbano japonês. Então é aquela estética... Já é um... É bem parecida. É uma pegada mais... já entendi, japonês. É parecido, mas é diferente. Então, é uma roupa larga, mas é uma roupa... Mas não que ele não venda Não que ele não venda pro skatista, mas a pegada Exato. é as tribos. Dele, é as tribos, exato. né? Literalmente as tribos. E quando a gente fala sobre isso, é muito engraçado que a gente dá risada, porque ele é o dono da marca, eu acabo sendo o cutucador / consultor dele. Eu falo, cara, ó, isso aqui você precisa identificar melhor, porque quando você rodar um anúncio, vai chegar gente diferente. Uma das coisas que é interessante, assim, ó, já voltando agora para dentro de um processo mais sistêmico, e é uma dica muito bacana essa que eu vou passar para vocês, né? Quando eu até citei o ZMOT aqui, Zero Moment True. Se vocês quiserem, aí é só procurar no Google ali, ZMOT, que é o momento zero da verdade. É uma teoria bacana e é muito bacana para você colocar e aplicá-la dentro do seu produto. Gente, isso tudo envolve no cadastro do produto. O cadastro do produto, hoje, ele tem que ser muito, muito claro, né? Tem que trazer uma mensagem, não só o produto. Mesmo porque quem vai fazer a pesquisa disso é o motor de busca que traz essa informação. Então, assim, eu vou dar um pequeno exemplo. Tem gente que, às vezes, o cara vende, vamos supor, vende uma chinela específica, né? E aí ele tem a cor branca, azul, vermelha, rosa. Aí o cara, eu não sei se é preguiça isso, mas eu classifico como preguiça, tá? Aí o cara vai lá, cadastra uma chinela só e põe... E as variações de cor. E põe as variações de cor. Não, cara. O ideal é cadastrar cada cor como um produto único. Pô, por que disso? Termina, porque eu vou fazer um complemento que a Edrone, ó. Então, mas por que disso? Por que tem que ser um cadastro? Fala, olha, chinela, anti-cheiro, antiderrapante, com tira isso, vermelha. Aí ele vai lá e cadastra outra, azul. Por que disso? Cara, vamos dar um pequeno exemplo. Final de ano. Cara, final de ano, o que acontece? As pessoas sempre querem comprar uma roupa colorida. Para tal mensagem. O amarelo porque é dinheiro, rosa porque é amor, e assim vai. Cara, se ele digitar no motor de busca, quero uma camisa vermelha, e você só cadastrou lá chinela e põe a variação como a cor vermelha? Isso não vai estar dentro da pesquisa, dentro do motor de pesquisa seu. A chance de você aparecer em primeiro dentro do sistema de pesquisa é muito pequena. Então, assim, essa é uma dica já muito... mais estratégica. E aí eu concordo com você, porque tem... Aí agora a gente vai somar duas coisas, porque a gente está falando da experiência de compra focada em tecnologia. Então, dentro do e-commerce a pessoa vai criar ali, ela tem que pensar já nisso, para como ela vai ser encontrada do lado de fora até chegar dentro da loja. Quando adentra a loja, a Edrone lançou na última semana uma feature que é o nosso assistente de compras online. A pessoa pode entrar no site, vai ter um chat, o usuário da Edrone vai ter um chatzinho, e ao invés dela pesquisar lá em cima, na área de busca, ela vai estar falando... Ela vai conversar com um assistente de IA e vai falar: eu queria uma chinela antiderrapante... E olha que legal. Com a tirinha vermelha. Tá. Mas, ó... E aí ele já vai te perguntar, ele devolve a pergunta: que número? Tá o número. E aí, complementando, só fazendo essa... Mas, de tudo, se você não cadastrar essa informação correta... Ninguém acha. Ninguém acha, porque o que acontece? Não é só por ser uma inteligência artificial. É porque são dados que ele precisa ler. São dados que você tem que colocar ali de forma correta. Então, assim... Gente, não é preguiça. Eu costumo dizer que um cadastro bom de produto, um produto bem cadastrado, ele leva em torno de 20 minutos. Porque você prepara a foto, você prepara todo um processo, você vai fazer uma descrição legal, o diferencial que o seu produto tem, que o outro não tem. O porquê que as pessoas deveriam comprar, pensar na estrutura de dúvidas. E por que comprar na sua loja um produto que tem na outra loja, que é semelhante ao seu. Aí vem a questão da experiência do cliente. Não, olha, aqui a gente tem todo uma entrega com cuidado, isso, aquele carinho. Na hora de embalar o produto, não... parece que é besteira. Vamos fazer uma vírgula aqui, porque eu queria trazer esse ponto, porque é a quebra... Eu digo isso para todas as pessoas com as quais eu já dei consultoria. A quebra da expectativa começa quando você compra um produto e chega um saco de lixo.
Você concorda comigo, Rodrigo? Justo, justo. Né? Mas, gente, é tão bom. Eu lembro que há um tempo atrás, já vai fazer acho que 20 anos essa história, tá? Uma empresa muito grande da área joalheira aqui de São Paulo me convidou para mim fazer uma consultoria, uma consultoria ali, tudo no e-commerce deles. Gente, eu fui tudo... Linda, a empresa linda. Eu olhei assim, todos os processos, parece que os processos estavam lindos. Tudo certinho, tudo. Falei, cara, mas... Como que eu posso te ajudar? O que está errado aqui? Cara, não sei, tem alguma coisa acontecendo de errado. Que chega o produto, a hora que o produto chega... E aí, cara, eu falei assim, eu vou ter que ficar aqui nessa empresa, eu vou ter que andar, olhar tudo isso aqui. E fui andando todos os setores. Cara, de repente eu olhei assim, o pessoal que embalava. Tinha uma senhorinha que embalava os produtos. E essa senhorinha embalava com a raiva. Um papel tão bonitinho assim, ela embalava com aquela raiva, tudo. E eu olhei, eu falei assim, aí cheguei para ela e falei assim, oi, o que a senhora tem? Eu perguntei, né? Ela não estava bem. Essa senhora não estava bem. Eu falei assim, olha, eu posso mudar a senhora de cargo alguns dias? Só para... Para ver. E aí tinha uma menina que estava do lado assim. E a menina, aquela maior felicidade, com um fone de ouvido fazendo o trabalho dela lá. Eu peguei e coloquei essa menina. Gente, essa menina dobrava, fazia uma dobradura tão certinha. E aí ela pegou um perfume. Ela pegou o perfume, espraiou o perfume e colocou. Gente, posso falar para vocês. Bum. A experiência mudou. Bum. Mas aí, esperei, né? Rodrigo, o que você fez? Falei, cara, se eu falar para vocês o que eu fiz... Vocês não vão ver. Você fala assim, não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Porque o produto, é bem isso que você falou. Na hora que o produto chega, é aquele cuidado. Você pagou por uma experiência. Cara, você está comprando um produto. Você vai comprar um Rolex, você vai comprar um produto. O cara põe uma luva para pegar o relógio, para falar com você, tudo. Então, essa experiência, pode falar o que for. Ela tem que ser transmitida. Total. E o comercial físico trazia isso muito bem. Sim. E o e-commerce, até hoje, rala para entender. E eu digo isso com certa tranquilidade, baseado, primeiro, na minha experiência, porque independente da gente trabalhar com e-commerce, eu tenho certeza que você compra no online, eu Sim. compro no online, então a gente acaba experimentando de tudo. E quando você faz uma compra ruim... Meu Deus do céu. Você não compra nunca Cara, mais. Eu lembro até hoje de uma loja que eu fiz uma compra... O ticket deles era alto, eu fiz uma compra de mais de 3 mil reais e chegou na minha casa um fardo. Sabe quando... Um fardo. O próprio nome diz, um fardo. Um fardo. Chegou um envelopado com aquele saco preto, com 4 tiras de strap em volta, que a hora que eu abri eram as camisetas dobradas num saquinho plástico envelopadas, daquele jeito quase como a gente vê na 25 de março, por exemplo. Com todo respeito, pelo preço que eu paguei, pelo produto que eu esperava, aquilo ali acabou com a minha experiência. Mas é diferente. Eu tô falando, se você pegar uma camisa de verdade, não importa, pode ser até a mesma camisa. Você vai lá na 25 de março, compra uma camisa de qualquer jeito ali, e aí você entra dentro de uma loja assim, que é a mesma camisa, com o mesmo fio, tudo. Só que aí a pessoa vem e te atendeu, coloca um spray, coloca isso. Cara, você vai dobra. Usar. Na hora de sair, ela coloca um papelzinho de seda. Você vai usar essa camisa e um detalhe. A experiência que você tem, você vai contar para uns 5, 10, uns 10 amigos. E a experiência ruim que você tem, você vai espalhar para uns 100, 200. E aí entra numa referência que a gente já usou muito lá atrás, mas é o tal da bonita camisa, Fernandinho. Né? Nossa senhora, agora você foi... Mas é muito parecido com isso. Era o stop. Era o stop. O stop. Quando você tem algo legal, as pessoas vão perguntar. Então, e aí entra um outro conceito que eu acho que a tecnologia tem impactado muito, que é sobre o momento wow. Já viu essa análise sobre o momento wow? O momento wow ele acontece em várias partes do processo comercial digital hoje. O momento wow é quando você, primeiramente, é impactado por um produto que faz você ter o wow. Então, eu vou olhar e é um copo. Ah, legal, esse é o copo. Vou dar uma referência de um cliente da Edrone, a Stanley. A Stanley, ela se firmou num movimento de wow quando, infelizmente, teve aquele acidente que o carro pegou fogo e o copo ficou com água gelada dentro.
esse é um movimento wow. Todo mundo olha e fala, cara, diferente essa marca. São pontos, né? Diferente. Enxergar essa diferença que não chega a ser nenhuma diferença. Eu costumo dizer... É o detalhinho. Tem um filme, cara, assim, até indo já para um lado mais... nem muito tecnológico, né? Chama... oh, meu Deus do céu. O Segredo Oculto. Tem um filme que fala que o Segredo Oculto é enxergar aquelas nuances. Aquelas nuances que, de certa forma, fazem... A diferença total. E aí, esses movimentos wows, quando você consegue atingir um determinado... uma sequência de wows, então, pô, eu fui impactado por um anúncio. Uou, muito legal. Cheguei na loja. Digamos que é um atendimento presencial. O americano faz muito isso, né? E aí o atendimento é perfeito, você já fala, nossa, meu Deus. E aí o preço é bom, uou! E aí você chega com o produto e o produto entrega tudo isso. É o suprassumo. Quando você atinge de 3 a 5 pontos de wow com um consumidor, ele não é que talvez ele vai se tornar fideliza. Não é nenhuma questão de fidelização, ele vai se tornar um advogado da sua marca. Sim. Porque ele vai querer transmitir o sentimento que a marca passou para ele. Isso é algo muito complicado da tecnologia ainda replicar, né? Então, quando a gente olha para esses movimentos... Mas assim, a tecnologia, não é que a tecnologia replica, ela te dá a possibilidade de você chegar nesse ponto, enxergar isso do seu cliente, né? Por exemplo, você tem ali, você tem um... Vamos pegar camiseta, né? Você está vendendo camisetas, tudo, e aí você tem toda uma nuance de informações ali, tem várias informações. Olha, esse é o mercado que mais vende mais no sul, tá vendendo a camisa mais preta, ou a camiseta mais branca. Ou um dry fit, mudou ou tecido. isso. Mas aí, voltando aí um pouquinho, só uns minutos atrás. Por qual motivo isso está vendendo mais? É tentar enxergar esse ponto. A partir do momento que você consegue chegar e falar, gente, eu estou vendo que o pessoal não gosta muito, o pessoal gosta mais de cores básicas, ou pelo contrário, já deu de cor básica. Vamos pegar um exemplo. Quando a gente fala de vendas, tem muito a ver com cinema também, né? Você pega o cinema, sempre faz alguns lançamentos muito... Lembra do... Acho que teve o Barbie. O Barbie lá, que todo mundo saía de cor de rosa. E aí, na mesma época, foi o Oppenheimer e o Barbie. Então, virou esse movimento. Então, assim, uma dica até muito grande essa. Sempre já dando uma olhada nos filmes que vão ser lançados. Tentar entender alguma coisa. Por exemplo, vai ser lançado Avatar. Cara, já pensa no azul. Já pensa no azul ou já vai começando a tirar aqueles avatar antigos que tá lá já da prateleira, assim, e traz para frente. Isso é interessante. Então, assim, olhar para o cinema, para a área movie ali, ajuda bastante nesse ponto. Eu ainda faço até um adendo um pouco maior, que hoje, quando a gente olha para o cenário pop, e aí a gente amplia um pouco mais só de cinema para cinema, série... streaming, no geral, música, tudo isso é muito parecido com um movimento que a gente teve ali no final dos anos 90, começo de 2000, que era esse movimento da popularização das coisas. Então, era banda famosa para tudo que era lado, era um super artista. A diferença é que hoje a tecnologia nos permite, igual a gente estava falando lá no começo, um moleque de 12, 15, 13 anos, se tornar esse grande hit. Um grande empreendedor, um grande criador de conteúdo. Franca tá tendo um movimento muito grande. Gente, eu falo muito de Franca, tá? Eu não nasci aqui em Suzano. Quarta-feira agora eu recebo a placa de cidadão francano. Sou francano agora, hein? Agora eu sou francano. Mas Franca é uma cidade que tem muito esse movimento e ela leva para o mundo essa tecnologia na área de comércio, não só comércio eletrônico, mas a tecnologia na nossa cidade é muito forte, tá? Mas tá tendo esse movimento desses meninos ali e a gente enxerga isso muito nas ruas. É bem fácil de enxergar, porque... Cara, qual que é o sonho do jovem, né? Eles querem mostrar, né? Quer ter um carro, aquele carro que faz o barulho, que a pessoa que passa na rua, ele sabe, Porsche, Ferrari, Então, assim, eles compram muito carro em relação a isso. E tá tendo um movimento muito grande ali.
voltado porque, a querendo ou não, essa área de comércio eletrônico. Tudo isso gira muito em volta, né? Mas você aí na sua cidade que está assistindo a gente, tem certeza que na sua cidade ela tem um diferencial. Cara, nossa, o Brasil é muito rico. Nós estamos falando de mais de 5.400 cidades, nós estamos falando. E mais de 230 milhões de pessoas, é muita certamente gente. você aí na sua cidade está querendo montar um e-commerce diferente. Cara, não esqueça, hein? Entra lá no irroba.com.br, tá? Lá nós temos e-drone também, tem tudo junto ali. Mas você quer montar um e-commerce diferenciado, tem certeza que na sua cidade tem um produto que é diferente, tá? Às vezes uma plaquinha, às vezes uma água, às vezes uma... nós que somos nós que somos aqui de São Paulo, né? Pô, eu não sei você, mas eu durante muito tempo da minha vida ouvi falar ininterruptamente do tal do Guaraná Jesus. Que era um negócio que tinha... Que lindo! Que é lindo, é gostoso, mas só tinha no Nordeste, eu nunca bebi refrigerante, então eu nunca bebi refrigerante e café. Mas eu sei o quanto que o movimento desse Guaraná Jesus aí, ele é internacional. Entendeu? E aí, você vai pra fora aí, você vê ali... Às vezes é exatamente isso. Óbvio que aí a gente tá falando de um envasamento, um produto maior, mas às vezes o seu regional, o tão comum, o tão normal... Quando colocado na exposição da internet, a gente fala de Brasil, mas, cara, tanto a e-drone quanto a Irroba, a gente não tá só no Brasil, né? A gente tem outros polos. Então, a gente tá falando de um mercado global. Global, você que tá em casa aí, você já comprou na Shopee que eu sei. Você já usou aquele cupom da Shopee que eu sei. A Shopee é da China, gente. Entendeu? Então, hoje o mercado global... E uma coisa eu te falo, assim... Cara, vale a pena. A gente tem que comprar mesmo. Eu acho que a gente tem acesso a isso. Porém, valorizar a nossa cidade, o nosso país. Eu estou te falando, é só você olhar. Você vai achar. Esses dias para trás, só para vocês entenderem, eu fui para Uberlândia, não, foi para Belo Horizonte. Belo Horizonte. E aí, eu encontrei uma empresa lá que vende os picolés. Eu entrei nesse picolé, tinha picolé de... Catai, umas frutas, cara, só frutas exóticas. Só frutas exóticas. Cagaita, eu lembro dessa. Cagaita, era umbu, uns nomes muito loucos. Cara, o que eu fiz? Eu tava com fome, eu fui lá e peguei todas que eu nunca conheci. E foi muitas. Coloquei assim, a moça olhou pra minha cara e falou assim... Você não é daqui, né? Ela já deve ter olhado e pensado... assim, mas você vai chupar isso tudo. Cara, eu quero provar cada coisa. E eu gosto muito dessa questão de provar alguma coisa que eu nunca... A experiência do novo. A experiência do novo. Isso é legal. E aí eu cheguei para a moça, pelo amor de Deus, você tem que fazer isso. Vocês têm que montar um e-commerce para isso. E ela falou assim, eu vou levar para o dono, tudo. Mas eles não montaram. Eu posso falar para vocês. Se tivesse um jeito de eu comprar esse picolé lá na minha cidade... Eu compraria, porque a experiência foi muito louca. Então, assim, é só olhar, gente. Tem ali... Quando eu comecei a Irroba, eu tinha um site que chamava Wellspan, bem gasto. E a gente vendia, era eu e um canadense que mora na Cidade Franca há muitos anos, John Bolician. Cara, a gente vendia... Sabe o que a gente vendia? A gente vendia produtos brasileiros para a Inglaterra. Então, cachaça, goiabada, doce de leite, era pão de queijo que ia descongelado, vendia essas coisas. Cara, a gente vendia pra caramba. Só que um belo dia, parece que uma senhorinha lá comeu uma goiabada inteira e a mulher era diabética. Experiência! Deu problema pra gente isso aí. Deu problema um bom tempo, né? Porque a gente não mandava, mas esqueceu de mandar a tradução, as coisas tudo. Mas foi uma experiência muito legal. Então, assim, se vocês olharem hoje, é só olhar, olha ao seu redor. Você vai vender... cara, aquela moça que... nossa, estou tentando lembrar o nome dela, que que tem até uma pessoa que imita ela no programa do Celso Portiolli. Que é a rica, que ela finge de rica. Eu sei, me fugiu o nome também, mas eu sei quem que é. Ela criou um negócio de bolsas, assim, ela começou a alugar as bolsas dela, alugar as bolsas dela, bolsas caríssimas, tá falando de bolsa. Gente, qual mulher que não quer ter uma bolsa? Uma Gucci por dia? Porque a mulher não vai ficar usando bolsa, ela...
Para ela é muito melhor. Você imagina ela alugar uma bolsa, toda festa que ela vai alugar uma bolsa diferente. E a bolsa original. A bolsa, né? A bolsa. Olha para vocês verem que ideia. Então, assim, existem ideias fantásticas. Eu digo mais, vou trazer um aqui que é da minha cidade, eu sou de São José dos Campos. E, pô, eu cresci, como toda cidade do interior, embora São José seja um pouco maior, tem o famoso Mercadão. Mercadão. Né? O Mercadão, e lá no Mercadão tinha uma doceira, a Rebeca. E, cara, ela sempre foi uma doceira, tipo, renomada na cidade. Mas é aquilo, ela estava presa na cidade. Ali, né? Ali. Um belo momento, ela engravidou, e eu sei de tudo isso porque ela virou amiga da minha mãe. Ela engravidou e ela teve que parar. Porque é isso, a vida das pessoas tem que parar. O que ela conseguia fazer mesmo grávida? Pudim. Pudim avançou, o pudim dela era muito bom, ela comprou uma máquina, ela começou a envasar e hoje ela vende pudim para o Brasil e para a América Latina inteira e está se tornando uma das maiores marcas de pudim que senhora, tem. E pudim é gostoso, E pudim é bom demais. Não, só para vocês entenderem, eu chamo a minha filha de pudim. E pudim é bom demais, entendeu? E aí eu olho e eu até penso sobre o ponto mais interessante que ela não fechou a lojinha do Mercadão dela. Sim. A loja dela não vende outra coisa senão pudim. Tem variações de sabor de pudim. Você que está nos ouvindo aí, tem certeza que na cabeça de vocês, você fala assim, cara, eu tô querendo empreender, eu tenho um negócio na mente, alguma coisa assim. Procurem a nossa empresa, a Iroba, aí a gente vai passar bastante coisa ali. Eu vou ter o prazer de repente, direcionar vocês, tá? Sem custo, não tem custo esse negócio de direcionar vocês. Às vezes Essa ideia que você tem aí pode ser uma ideia milionária. Tem tanta gente com tanta coisa legal e tem certeza que o alcance é muito grande. É muito grande. Procura a gente lá, vai ser um prazer. iroba.com.br. Lá tem o nosso WhatsApp, tudo. Tem os sistemas da iDrone também, que depois já estão integrados com a gente. A gente já está dentro do sistema, já está integrado, 100% integrado. E isso é muito legal. Então, assim, você que é empreendedor, não tem idade para isso, tá? Apesar dessa juventude aí, tá dando um banho na gente, né? É porque eles nasceram com a tela preta na mão. A gente, para ter esse tipo de informação que estava aqui, sabe o que a gente tinha que fazer? Tinha que ir numa biblioteca e ir lá pegar uma Barça. Uma Barça, uma enciclopédia para pegar informação. Hoje, qualquer informação tá na tua mão. Tá na tua mão. Eu quero saber como construir algo diferente. Se você sabe ali como construir e ainda com o advento da inteligência artificial, ela às vezes pode te ajudar. Você tem como melhorar isso, né? Melhorar isso. Um bom exemplo na questão da saúde, né? Eu sou formado em medicina da informática em Yale, nos Estados Unidos. Caramba! Me formei recentemente. E tem muitas pesquisas, vocês estão vendo aí, olha para vocês verem, a moça que descobriu uma enzima que cura, que faz você voltar a andar. Cara, e o dia que eu fui entender como que funcionava, porque eu fui ler o artigo, eu achei sensacional. E o detalhe, gente, aprimorar essa enzima, aprimorar essas coisas, porque a inteligência artificial está ali para fazer aprimoramento. Então tem muitas ideias que a inteligência artificial pode aprimorar isso e fazer isso com que... ali literalmente é fazer... O que a gente até então considerava milagre. Quanto que a gente já viu. Isso. Então, assim, venha para esse mundo digital. Quando a gente fala para esse mundo digital, é e-commerce, vender vender você. Porque quando a gente vende algum produto, a gente vende a gente. A gente o nosso sonho, né? Vende o nosso sonho. E tem certeza que tem muita gente que quer comprar isso no mundo. Tem muita gente que quer comprar você. E ainda eu ainda complemento muito isso, Rodrigo, porque assim, ó... Infelizmente, tem gente que não se acha capaz. Tem gente que, não, eu já tenho muita coisa, eu já faço... Cara, às vezes você não se acha capaz, mas a pessoa do seu lado te vê como um exemplo. E às vezes o que você precisa é dar esse primeiro passo. Né? Muitas vezes é tirar da frente o inimigo invisível. Que tem uma palavra, tem duas palavras, uma é ganância, a outra é ambição. Tá? Tem gente que falta as duas. Tem gente que falta as duas. Gente, ambição... É saudável. É saudável demais. Você ser uma pessoa ambiciosa é querer ter alguma coisa, é projetar o seu... Tá aqui o seu horizonte, é projetar o seu horizonte aqui para cima, aqui, né? Lá em cima. Tá? Projetar, falar, cara, eu quero ter isso. E como que você quer ter alguma coisa?
É correndo atrás, indo atrás disso. E isso é ambição. E ambição é saudável. Já a ganância é aquela pessoa que já tem... Já tem assim, tem muita coisa e quer mais. Só que ela não quer o que é dela, ela quer o que é dos outros. Ela quer... Eu dividiria, ela quer mais. Não, mais mas ela quer. tudo. Mas ela quer o mais que é dos outros. Sim, Isso é a ganância. A ganância é querer o que é dos outros. E já a ambição não. É você querer o que é seu. Tá por direito. Que você construiu. Que você construiu e correr mais. E fazer mais, e mais, e mais. Cara, eu sempre traço uma estratégia muito grande na minha vida, né? Então, assim, tenho várias empresas, posso falar que eu sou bem sucedido nas minhas empresas, mas eu sempre traço metas. Acabei de realizar um sonho, meu sonho era comprar esse copo. Acabou? Cara, já pronto. Por quê? O que é o que te alimenta. É o que te move. É o que te move. Cara, se você pegar e falar assim, cara, eu conquistei tudo que eu tinha na vida, zerou o game. E aí, cara, não tem nem por que tá aqui, né? Aí o que você precisa? Qual que é o motivo? O que te impulsiona? Eu quero pisar na Lua. Eu quero pisar na Lua. Dá pra fazer, pô. Cara, eu vou talvez não hoje, não amanhã, mas assim... Eu quero pisar na Lua. Então, assim, é isso que você precisa ter. Não é ruim, não é um sentimento ruim. Isso é muito bom para você. E a gente é ensinado de uma maneira que não é para pensar tão longe. E Olha só, falando de tecnologia, nós já estamos falando já de coisa de vida, mas de é verdade. Vida, né? Mas é voltado para a área tecnológica, tá, gente? Porque eu sempre parto do ponto que assim, cara, sonhar, não tem custo nenhum. Então sonhar grande, já sonha pequeno, mesmo. Vai lá para cima, cara. E aí eu complemento com uma coisa pensar como a minha avó. A minha avó, graças a Deus, é uma senhora que é super tecnológica, super avançada. Ela tem uma agência de viagens, ela vende tudo pelo WhatsApp. Olha só. Olha que legal para uma senhora de quase 80 anos. Só que a minha avó é de uma época onde o esforço recompensava. E se você ficasse parado na frente de um computador, você não estava se esforçando. Hoje a tecnologia, ela ganhou esse espaço onde o seu esforço ele também vai ser recompensado. Sim. Ali. Às vezes você não vai ficar horas carregando uma caixa. E com vantagem, né? Uma vantagem. O seu esforço hoje online, ele está sendo visto pelo mundo. Perfeitamente. Por que acontece? Cara, quantas pessoas inteligentes, fantásticas em eras passadas aí, que... Cara, fizeram tudo na unha, né? Fizeram. Vocês imaginam quanto de pessoa que não aflorou porque... Não tinham acesso. Não tinham acesso. O cara era um cientista nato, tava ali... E ninguém enxergava ele porque ele não conseguia se expor. Ele estava ali, ele não se expôs. Então, nós estamos numa era que nós temos muitos cientistas, muitas pessoas aí que vão fazer acontecer. Parabéns para essa cientista aí que conseguiu criar descobrir essa enzima que trabalha nessa Eu só esqueci o nome dela, mas é um parabéns. É um parabéns pro Brasil, pro nosso país, né? Porque... Cara, a galera fica achando que o Brasil tá para trás. Eu digo o Brasil é muito forte, cara. A gente tem muita... É um povo guerreiro, é um povo batalhador, né? E, nasceu empreendendo, né? Nasceu empreendendo. E aí eu queria aproveitar que, a gente conseguiu sair de tecnologia, entramos nesse papo super profundo. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre futuro, cara. Porque... E eu percebo que falar de futuro hoje tá muito mais difícil do que era alguns anos atrás. Porque o futuro já é hoje, né? Porque assim, a gente falou até no off aqui. O pré-pandemia, que a essa altura já fazem 6 anos, era outro mundo. Ele tacou a humanidade... Num novo século. Parece que a gente teve um portal, né? Literalmente a gente atravessou ali, a gente estava em 2021 foi 2020. 2020, 2021. Cara, nós fomos para 2050. É claro que a numeração tá aqui, mas antecipamos tecnologias, antecipamos processos, antecipamos conceitos. Descobertas, né? Então, assim, eu acredito que a tecnologia, com o avanço da inteligência artificial e o conceito robótico, talvez muita gente assim, talvez não entenda esse conceito, mas, gente, nós temos robôs perfeitos hoje, que fazem tudo que um ser humano faz. Sobe escada, desce, lava um copo, cuida de uma pessoa. Dobra uma roupa. Robôs. Tá? E aí um detalhe. Quando nós estamos falando de robôs,
toda a tecnologia que está embutida ali, eu vou falar a alma do robô ali que está embutida software falando, tá? Ela está 100% controlada, tá? 100% controlada, seguindo alguns conceitos de Isaac Asimov, né? Que são as leis da robótica. As 3 leis robóticas lá, né? Bom, de um lado de cá nós temos a inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial já está embutida ali dentro do robô também, mas, ela é fechada mais para áreas não de decisões, é de controle mesmo. É controle de estabilização, equilíbrio visão, tudo. Térmica. Cara, e nós temos a inteligência artificial aqui. Eu tenho muito medo Da hora que os dois se juntarem. Porque aí nós estamos realmente falando de uma revolução robótica. Nós estamos literalmente falando de o Exterminador do Futuro, aí a gente liga Skynet. Aí sim, realmente... Por que esse ponto? Eu vou falar para vocês. Gente, a mão de obra está ficando escassa. Querendo ou não, ela está ficando escassa. Para nós que vivemos de tecnologia, a gente sabe o quanto é escasso a mão de obra tecnológica. O programador, o desenvolvedor, a pessoa que faz atendimento, isso está ficando escasso. Gente, e de certa forma, a partir do momento que isso vai ficando escasso, a gente vai ter que literalmente substituir por quem? Por robôs. Por esses robôs. Então, assim, eu falo para vocês, se especializem, ainda estudem. dá tempo. Eu acho que pra gente ser menos traumático pro pessoal de casa, não vai ser amanhã. Não, mas assim... tá perto. Tá perto, não tá longe. Não é uma coisa longe, gente. Não, a gente não tá falando de 50 anos. Olha, só para vocês entenderem, eu tenho uma empresa que eu tô fazendo agora, acabou de nascer essa empresa, é uma empresa brasileira, uma empresa americana, que chama-se Palm Vein. A gente detém a tecnologia de veia, de leitura da veia da palma da mão. Então, só para vocês entenderem, daqui uns dias vocês vão estar vendo aí no mercado, vocês não vão precisar mais de cartão de crédito. Simplesmente é você só. Então, eu posso ir num lugar, só passa a minha mão. Passa a mão não, só mira a mão ali, o nosso sistema faz a leitura em tempo real. Tá? E é uma tecnologia a nível ocidental, a gente detém a tecnologia a nível ocidental, chama-se Palm Vein, essa tecnologia. Tá? É o próximo passo, cara. Então, assim, é muito rápido, a tecnologia está muito rápida, ela está a nível exponencial, tá? Exponencial, não é multiplicatório, não, é exponencial. Então, vamos olhar. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porém, vamos nos especializar, vamos olhar ali, olha para essa questão de internet com mais carinho. Você que está aí, às vezes, numa cidade mais interiorana, que você está olhando aí, cara, mas você tem acesso a celular, então vai dar uma olhada ali, tira uns minutos da sua vida aí, uns 10, 20 minutos. Eu costumo brincar aqui assim, ó, é muito baseado também nos estudos, mas... Tem a teoria das 1000 horas. Já viu a teoria das 1000 horas? Não. A teoria das 1000 horas quando você despende 1 hora fazendo alguma coisa, você tira o véu sobre aquela coisa. Sim. Então, eu nunca joguei bola, eu passei 1 hora jogando bola, agora eu sei como que funciona jogar bola. Em 10 horas, eu começo a me tornar um pouco proficiente em jogar bola. Você vai começar a se especializar. Em 100 horas, eu começo a me tornar uma pessoa um pouco acima da média jogando bola. Sim. Com 1000 horas, eu sou acima da média. Com 10.000 horas, eu sou um especialista. E aí a gente faz aquela brincadeira igual a gente fez do cálculo do bilhão pro milhão. Bilhão do bilhão, que é quanto tempo do meu dia eu preciso dispor para me tornar um expert em alguma coisa. Se todo dia, as pessoas gastarem 30 minutos do dia dela, eu sei que não vai ser do dia para noite. Mas em 1 ano ela atinge um grau já a nível acima do nível de mercado. Isso, dá uma olhada, gente. Comércio eletrônico não é tão segredo. Existem 3 pilares que fazem o e-commerce hoje rodar. Um deles, primeiramente, é o produto. Quando a gente fala produto, a gente fala estoque. Literalmente, você tem que ter um produto, que é a primeira coisa para falar, nossa, mas o produto é o produto. É o produto. Pelo menos a ideia do que você vai vender. Isso, esse é o produto. Depois, claro, você vai ter plataforma, tudo para colocar isso, mas depois, a hora que vocês colocam... A plataforma enrouba, hein? Não esquece, não. Aí depois vocês olham ali, vem a logística. Tá? A logística é o primeiro reloginho que abre dentro da cabeça do cliente. Quando você clica ali, se você já fez alguma compra online, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você clica ali e fala, fiz a compra, fica uma coisa ali na cabeça. Nossa, será que vai chegar? Ai, meu Deus do céu, que hora que vai chegar? De verdade? Será que essa loja existe? Gente,
por mais bonito que a embalagem tenha chegado, a hora que chega, dá uma felicidade. Ufa, graças a Deus. Você rasga assim de uma vez e fala, chegou. Então, assim, se você consegue prometer, se você consegue entregar em 4 dias, promete 6. Se você entrega em 2, promete 4. Por quê? Porque você supera essa... Você cria o senso de... Você cria essa... Então, logística é muito importante. Quando a gente fala logística, nós estamos falando de meios de entrega, transportadoras, uma série de coisas relacionadas a logísticas que tem. Então, segundo pilar. E o terceiro pilar, pagamento. É como você recebe isso do cliente. Né? Qual o meio que você pode utilizar para receber isso do cliente. Então, isso é muito importante. Então, são 3 pilares necessários. E o primeiro, então, é o produto. Produto, Rodrigo, eu tenho vontade de fazer isso, só que eu não tenho produto. Gente, só procurar um drop aí, ou no Brasil... Aqui, valida um... procura aí. Tem um monte de gente que tem produto parado estocado lá no cantinho lá, e não sabe como vender. E você está aí, e você sabe como vender esse produto. Então, você entende do produto. Então, você achou o buraco de mercado que precisava. Então, assim, aí já é o começo. Como você tira... Gente, vocês viram a Graciane que vendeu o ovo? O ovo. Graciane vendendo o ovo. Poxa, é claro que ela não foi vender aquele ovo todo. Mas, gente, foi uma experiência louca. Cara, ela só simplesmente carimbou um ovo, lavou o ovo ali e falou, esse é um ovo que não sei... tem N experiências. É o famoso, ok, se estão vendendo, e não só estão vendendo, como vendeu para raio. Você vende o que você achar que pode vender, que você tem acesso a isso. Começa com o que você tem acesso. E eu defendo um ponto muito importante também, Rodrigo, que eu acho que você vai concordar comigo. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Não é, cara? Tipo assim, eu só vou começar quando eu tiver o melhor produto, quando eu tiver o melhor preço, quando eu tiver a melhor loja. Começa. Porque às vezes o melhor nem é o que você achava. Começa. O importante é o primeiro passo. Vai errar? Vai. O importante é saber que vai errar. Que dá pra corrigir. A questão é você tentar. O importante é as tentativas. Nós temos N pessoas para mostrar que isso. Benjamin Frank, quantas vezes ele errou? Errou. Einstein foi considerado um dodóizinho durante um tempão até virar o maior gênio do mundo. Então, assim, tem que errar. Assim, errar uma vez é bom, você aprende. Errar a segunda vez, cara, aí já... Calma aí. Errar a terceira vez, aí você já é burrice. Aí você está escolhendo o caminho mais difícil. Mas errar é importante. Ainda mais quando você erra para os próprios... E se você conseguir utilizar o erro dos outros para aprimorar e aprender? Mas se você errou por si próprio e melhorou isso e ajustou isso... Não se culpa. Não tem preço isso não. Não tem. Rodrigo, eu queria aproveitar então, porque, a gente falou de tudo. Só faltou a gente falar do vida, universo e tudo mais. Mas vamos fazer um catadão, vamos fazer um resumo pro pessoal aqui de casa, para eles entenderem que a importância da tecnologia no e-commerce não é só deixar o e-commerce no ar. Não. Tem muito mais a ver com entender processos, entender aonde a tecnologia se encaixa dentro da sua realidade e entender que você não precisa do pacote completo. Muitas vezes você precisa... Para começar, não. Muitas vezes você precisa do bom. Você precisa do bom. Sim. O que é bom? Isso aqui. O que eu já vi que funciona? O básico. O feijão com arroz, cara. Feijão com arroz. E aí, depois que o feijão com arroz estiver bom, aí você põe o ovo, aí você põe o bife, Sim. aí você põe o resto. Mas o feijão com arroz não, todo mundo tem que fazer. E você vai ver que a hora que for fazer o bife, fazer a picanha, tudo, é complexo, é complicado. Não é fácil. Não é fácil. Porém... é prazeroso, gente. E aí... porque tá pingando na conta. Tá pingando na conta. Chega exatamente no ponto que é o que a gente mais quer para todo mundo aqui. Quando a gente fala sobre escalar, sobre usar a tecnologia, a gente não tá falando só porque a gente é muito legal, embora a gente seja muito legal, não é? Mas a gente tá falando porque, no fundo, a gente quer que você que tá em casa receba um dinheirinho pingando no teu bolso, cara. Sim. Porque é isso que vai fazer o Brasil ficar melhor, é isso que vai fazer a gente investir no nosso país, é isso que vai fazer com que as coisas empresários funcionem, aí. Entendeu? Então, o que a gente acabou de fazer aqui hoje não foi só em explicar
o como a tecnologia ajuda, mas também desmistificar que você precisa de todas elas para fazer funcionar. Sim. Você precisa do bom. Você tá nessa... Gente, nós estamos nesse momento da humanidade. É engraçado. E um momento da humanidade é viver isso. Linguagens vão... Até a linguagem, o jeito de se expressar tudo. Então, vamos aproveitar esse momento. É claro que daqui uns 100 anos já é outro momento. Sim, mas se a gente não aproveitar o agora, quando é que a gente vai aproveitar? Sim. Não é mesmo? Rodrigo, dito tudo isso, cara, eu não sei nem como agradecer. Acho que foi uma das conversas mais legais que eu tive aqui, porque a gente, de fato, conseguiu fazer dessa conversa, mesmo técnica, muito humana, né? A gente conseguiu falar de que gostoso, tudo que cara. funciona e com base em tudo isso, né? Então, pô, eu já deixo o convite super aberto. Assim que a iRobot tiver com mais novidades, você tiver com mais novidades, bora. vem aqui conversar com a gente. Bora, sim. E, cara, muito obrigado. Se você quiser deixar o recado pro pessoal de casa, onde eles te encontram, e claro, vamos lá, né, gente? Vamos usar a iRobot, vamos usar a iDrone, vamos fazer o e-commerce de vocês decolar. Bom, galera... Muito prazer mesmo, é um prazer sempre gostoso falar. É gostoso demais falar da gente, conversar, trocar ideias e isso faz a gente crescer. Praticamente não é falar assim, é compartilhar, tá? Compartilhar um pouco sobre a gente, tentar ajudar vocês aí. E fazer esse país melhor, essas cidades melhores, né? Sempre eu digo que é a minha missão. Eu gosto muito disso. Eu sou o Rodrigo Carvalho. O meu Instagram é Rodrigo Iroba. Se vocês procurarem aí, Rodrigo Iroba. Eu tenho Instagram, Rodrigo Iroba também, tenho o TikTok também. Falo lá no meu Instagram e vocês vão ver mais coisas motivacionais. Eu gosto muito de falar sobre o dia a dia, como fazer você levantar mais alegre no dia a dia, tudo. Mas o meu pato tecnológico é muito bom também. Eu gosto muito de tecnologia, amo o que eu faço, tá? É o que me motiva a cada dia. Eu levanto, falo, caramba, hoje eu vou... Graças a Deus, vou criar um byte, um novo byte aqui, mais um byte novo para o mundo. E trazer o legado que a gente tá aqui no mundo para fazer. E foi um prazer estar aqui, prazer. Imagina. Agradeço a iDrone, agradeço o Ed, agradeço todo o pessoal que está aqui, fazendo toda a questão do podcast. Cara, prazerzão e tamo junto. Nos falamos em breve. E para você que acompanhou a gente até agora, já sabe, deixa o like, encaminha para aquele teu amigo que tá achando que precisa conectar todas as ferramentas do mundo na loja dele para ela funcionar de verdade, porque aqui a gente conseguiu explicar que tecnologia tem a sua função, mas o mais importante é fazer, igual o Rodrigo acabou de dizer, ser apaixonado pelo que você faz. Então, se você é uma dessas pessoas, já se inscreve no nosso canal e fica ligado para os próximos papos. A gente se vê lá aí. Tchau, tchau. Falou, galera. Valeu, meu querido. Cara...